Dor nas costas, o que fazer? Olá, sou o Dr. Felipe Carvalho, especialista em cirurgia da coluna vertebral e regeneração articular. Hoje eu vou trazer para vocês aqui o que eu preciso pensar quando eu tiver dor nas costas. Quando você tiver dor nas costas, o que eu preciso pensar? Qual o caminho que eu tenho de tomar? Então, hoje eu vou dar essa informação. Fique aqui comigo no vídeo que eu vou mostrar para você tudo o que você precisa saber. Ok, as dores nas costas, primeira coisa que a gente tem de pensar, de onde vem a dor? A dor é uma consequência. A dor nas costas, nem sempre ela vem da coluna. Hoje eu vou falar para vocês aqui no vídeo das dores provenientes da coluna vertebral, certo? As dores da coluna vertebral, elas têm a gente precisa pensar e estruturar na nossa cabeça que elas têm duas vertentes. A vertente da dor funcional, que é a dor, eu me mexi, eu tenho dor, fiquei sentado por muito tempo, eu tô com dor, que é uma dor de origem mais muscular. Eu dormi de mau jeito, doutor, dormi de mau jeito, acordei meio torto, mas depois passou, ok. E as dores de origem estruturais? São as dores originárias da estrutura da coluna, do disco, do ligamento, do osso, do nervo. Então eu preciso pensar isso. Isso precisa estar comigo sempre, para eu poder juntar. Bom, é uma dor inocente? Outra coisa que eu preciso pensar muito, como é a característica da minha dor? O que eu estou sentindo? É uma dor que finca? É uma dor que puxa? É uma dor que arde? É uma dor que lateja? É uma dor que formiga? Eu preciso pensar isso. Para quê? Para saber de onde ela vem, né? Eu preciso dar essa informação à pessoa que vai me ajudar. Se eu tenho uma dor persistente, bom, primeira coisa de dor persistente, acima de 4, 5, 6, 7 dias, e aquela dor não passa, o que eu vou pensar? Primeira coisa, eu vou pensar em buscar ajuda, certo? Busquei ajuda. Eu preciso dar a informação para quem vai me ajudar. Doutor, eu tenho uma dor que finca. Quando eu viro na cama, ela finca. Bom, o doutor já vai pensar, já vai montar na cabeça dele um raciocínio clínico para poder ajudar você, certo? Aí o doutor precisa examinar você, eventualmente o doutor precisa pedir um exame complementar, exatamente para saber, bom, é uma dor funcional? É uma dor que eu acordei com dor e travei? Isso acontece muito. A coluna, ela trava. As dores estruturais da coluna, principalmente a coluna lombar, é onde a gente tem 60% das afecções em coluna, são na coluna lombar, 30% são na coluna cervical e 10% apenas provenientes da coluna são na coluna dorsal ou torácica, que é o meio da coluna, certo? Então a gente precisa organizar isso e pensar o que eu preciso fazer. Eu como leigo, né? Eu como paciente, eu já travei a coluna também. Eu como paciente, o que eu precisava fazer? Então, muitas vezes, por que a gente precisa montar essa linha de raciocínio? Eu preciso saber o que eu tenho para poder montar a linha de planejamento de reabilitação. Eu preciso saber o que eu tenho para poder chegar ao tratamento. E se eu for buscar, se eu tenho uma dor persistente, de 3, 4 dias, 5 dias que não passa, bom, eu preciso ligar para um doutor e pedir ajuda. Então, eu preciso organizar isso. Eu não posso me medicar, eu não posso... Isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas chegam no consultório, doutor, eu tomei tal e tal e tal e tal remédio e não melhorei. Muitas vezes a pessoa faz o uso de uma medicação que não tinha exatamente nada a ver com a dor que ela estava sentindo. Ou seja, não vai ter efetividade, certo? Então, cuidem isso. Não se automediquem. Você tem uma dor nas costas, o que fazer, né? Foi no vídeo lá no início. O que fazer? Você faça repouso relativo, que é ou permanecer mais sentado, ou permanecer um pouco mais deitado. Faça calor local, bolsa de água quente, que muitas vezes... As pessoas sempre me perguntam, né? Doutor, precisa ser muito quente? Não precisa ser muito quente. Precisa apenas ter uma constância. Tendo esta constância, eu consigo manter 20 minutos em uma temperatura mais elevada,
se eu fizer esses 20 minutos, né, importante saber também qual o tempo que eu fico com a água quente. É uma pergunta que sempre vem no consultório. Bom, o calor, assim como o gelo é para outras afecções. Para a coluna, a gente usa calor. Coluna, dores crônicas, também a gente usa calor, né? Então, o calor é feito da seguinte maneira: eu faço 20 minutos e tiro o calor, tiro o estímulo. Por que que eu tiro? Porque naqueles 20 minutos eu vou ter uma diminuição da produção da enzima inflamatória, principalmente a interleucina 6. Então, se eu continuar dando o mesmo estímulo por 30, por 40 minutos, é bem provável de que o corpo vá fazer um equilíbrio desta enzima novamente, com o mesmo estímulo. Se eu retirar esse estímulo, eu vou permanecer com essa enzima baixa. Então, por isso que o calor é efetivo. Então, se eu tenho dor nas costas, eu fico em repouso, pode ser sentado, pode ser deitado, ok. Fico em repouso e coloco o calor, faço o calor da melhor maneira que eu conseguir fazer. Seja ele com uma toalha quente, seja ele com uma bolsa de água quente, com uma bolsa de gel, com uma bolsa de ervas, muitas vezes é uma coisa fácil de fazer. As pessoas compram uma bolsa de ervas, levam para o trabalho e esquentam no micro-ondas. Não precisa esquentar, nem sempre diz, doutor, eu não tenho acesso lá no meu trabalho, eu não tenho fogão. Mas você tem micro-ondas, certo? Então você pode esquentar a sua bolsa de ervas 1 minuto e colocar. Quando você vai colocar, vai aliviar, aliviando, você vai pensar, pô, isso aqui para mim é excelente, ok, quero fazer mais. Qual a forma de eu fazer mais? Eu faço mais vezes. Então eu faço 20 minutos, 3, 4, 5 vezes ao dia, correto? É assim que se faz. Então, se passou a dor, provavelmente era uma dor funcional, né? Se não passar esta dor, você botou o calor, fez tudo bonitinho, tá certinho, estou seguindo a orientação que o doutor me deu, a dor persiste. Bom, eu preciso buscar ajuda. Por quê? Porque aí o doutor vai me examinar, vai fazer os testes corretos e vai saber chegar num diagnóstico. Ou eventualmente vai pedir um exame complementar, uma ressonância, um raio-x, uma tomografia quando necessário. Para quê? Para poder me ajudar, para montar o meu planejamento de reabilitação, para eu sair daquilo. Lembrem-se, tudo que eu puder buscar em primeira mão, como qualquer problema na vida, se a gente conseguir equalizar esse problema no começo, na coluna não é diferente, eu consigo ter mais opções para poder ajudar vocês. Se você chega no meu consultório com um problema estrutural inicial, eu tenho outros recursos, né? Se você chega no consultório num problema inicial, eu vou ter outros recursos que eu possa ajudar você. Eu tenho uma gama de recursos muito maior, essa gama fica maior porque eu tenho um problema menor para resolver. Então, muitas vezes eu consigo fazer ou simplesmente com uma fisioterapia, eu consigo recuperar você, ou simplesmente com uma agulha, muito melhor do que abrir a sua coluna. Então, eu consigo organizar isso numa fase inicial. Se você tem dor crônica na coluna, muitas vezes também eu consigo fazer isto. Então, busque ajuda. Esse vídeo é para isso. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que tem dor nas costas, compartilhe esse vídeo, isso é uma informação muito importante. Se inscreve no canal, fica aqui comigo que eu vou trazer e produzir mais conteúdos para você. Conteúdos modernos, conteúdos em que você vai se sentir bem e você vai melhorar, agregando valor à sua qualidade de vida. Fica aqui comigo. Um prazer falar com vocês. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.